Boa noite, meus amigos, uma boa noite, minhas amigas. Sejam todos bem-vindos a mais esse momento de reflexões dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Que a paz do Cristo possa chegar a todos nesse momento e que possamos, acima de tudo, sentir esta paz em nossos corações. Bom, para as reflexões da noite, nos foi proposta aí uma passagem que está no livro Pão Nosso, no capítulo 84, cujo título, no livro Pão Nosso, é Levantando Mãos Santas. Então, a gente vai fazer uma reflexão acerca de um versículo de uma epístola de Paulo, uma epístola ou uma carta a Timóteo, a primeira carta a Timóteo, e daí a gente vai estar fazendo uma reflexão com relação a essas mãos santificadas, essas mãos santas, trazendo aí uma ideia de realização de acordo com os propósitos superiores, dando aí um direcionamento para nossas vidas. Lembrando sempre que os ensinamentos de Jesus, eles têm um caráter muito prático em nossas vidas. É como se ele trouxesse ali mecanismos práticos mesmo, não coisas lúdicas, extratemporais, nada disso. É coisas práticas, realizáveis, ou seja, que a gente dá conta, para que possamos realmente, como fala ali, mão santificada, colocar a mão na massa, mas de uma forma santa, de uma forma santificada. Ou seja, estar sempre realizando algo, sempre fazendo algo, mas de acordo aí com os propósitos superiores. Se a gente pegar os 4 evangelhos ali, principalmente em Marcos, Marcos, a gente vai ver muito isso. Jesus, ele está sempre agindo, ele está sempre fazendo algo. Então, ele está num lugar fazendo algo, daqui a pouco ele sai dali, vai para outro lugar fazendo algo. Então, ele está sempre num processo contínuo de realizações. E é claro, como Cristo, ele está sempre ali fazendo conforme a vontade do Pai, ou seja, aquelas mãos santificadas. Então, a gente vai levar a nossa reflexão para esse lado, num propósito de realizações, mas uma realização ou realizações direcionadas para um propósito superior. Bom, sobre a primeira carta a Timóteo, eu gosto sempre de verificar o contexto histórico que a gente tem de notícia, de estudo, de entendimentos com relação a essas cartas, porque tem sempre vertentes, tem sempre alguma dúvida ali com relação ao tempo da escrita, onde foi escrita, e até mesmo pelos autores. Então, algumas cartas ali o pessoal às vezes tem certeza que é Paulo, e daí surge uma carta às vezes um pouco diferente daquele texto anterior, então eles comparam isso, e daí acaba gerando algumas dúvidas e tal. Mas na grande maioria das vezes vai ter uma maioria ali de historiadores que acabam definindo o autor e a época e mais ou menos ali quando que ela foi escrita. Então essa primeira carta a Timóteo, ela foi escrita ali na Macedônia, provavelmente em Filipos, ou seja, sempre uma questão meio duvidosa, provavelmente, o pessoal nunca tem certeza, mesmo porque é muito difícil, tá verificando isso de uma forma, ou num contexto histórico, definir exatamente esses momentos, esses locais da escrita, da carta e das cartas do Paulo. Mais ou menos ali por volta de 64 depois de Cristo, durante o intervalo entre o primeiro e o segundo aprisionamento de Paulo em Roma. Então, o Timóteo, ele era um colaborador de Paulo, sempre ajudou muito Paulo ali, tanto é
A gente vai ver, né, no livro Paulo Estevão falando sobre Timóteo, né, da sua mãe, da sua avó. É, e daí o Paulo ele escrevia, né, para esses colaboradores, assim como ele escrevia para as diversas comunidades, né, que ele havia fundado. Né. Então essas cartas que ele endereçou a Timóteo, a Tito, são chamadas cartas pastorais, né, porque tem um caráter de você estar, né, conversando como se fosse com um pastor ali, alguém que está auxiliando. Né. Então Timóteo ele era aquele pastor ali na cidade de Éfeso, onde havia, né, fundado ali uma comunidade, né, cristã desse início, né, do cristianismo. Né. Então, então ele estava em Éfeso, né, e daí o Paulo escreve essa carta. Com relação a Éfeso, né, Éfeso era uma cidade ali muito importante com relação aos negócios. Né, seria mais ou menos hoje ali o que a gente tem na Turquia. Era centro de transporte marítimo e terrestre, tão importante aí quanto Antioquia na Síria e Alexandria no Egito. Né. Era uma cidade progressista, rica e idólatra. Né. Então ela tinha ali uma questão de idolatria a deuses, a essas culturas mais antigas ali que haviam na época. Né. Os valores morais não eram os melhores, né? Praticavam-se ali, né, torpezas e cultos a diversas divindades, sendo o principal culto a deusa da fertilidade, né, a Diana de Éfeso. Né? Então, um contexto aqui para a gente poder entender essas cidades. Então, era um centro cultural, né, comercial, havia ali uma cultura elevada, né, com relação aos estudos. Né? Então, uma região bastante rica. Mas eles tinham esses problemas, né, com relação à moral. Né? Então havia, né, o culto aí de várias divindades e assim por diante. Então, uma igreja importante, né, ali dos primeiros tempos, né, localizada ali numa cidade, né, importante da época. Né? E daí a gente entende, né, o porquê, né, dessas comunidades. Né? Não foram comunidades fundadas, né, aleatoriamente, né? Tinha um porquê disso, onde a espiritualidade ela foi direcionando isso, né, para Paulo e para seus colaboradores. Né? E, e o principal objetivo da carta, né, é proporcionar encorajamento e instrução a Timóteo, né, que era um jovem líder. Né? Então Timóteo ele era muito novo, né, provavelmente ele perto dos 20 anos. Então Paulo tinha como filho, né, ele vai falar isso nas cartas e tal, ele tinha o Timóteo como filho, muito próximo ali, né, do seu coração. Então ele tinha esse objetivo com a carta, né, de encorajar, fazer esse encorajamento, né, do Timóteo ali com relação às dificuldades, porque as dificuldades haviam, e também de estar, né, levando alguma instrução, né, para o Timóteo. O versículo do estudo está na primeira carta, né, Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Né? O Paulo fala assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Né? Então, assim, é um versículo que, de um certo ponto, não é tão difícil a interpretação, né? Que às vezes as falas de Paulo elas são mais rebuscadas, né? E daí a gente tem que, né, buscar essa interpretação. Então ele fala, né, que quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Né? Então, ou seja, né, toda a terra é um altar de oração. Né? Se a gente puder pensar assim. Todo lugar é um local de oração. Né? Em tudo Deus está. Né? Então ele está falando isso, mas assim, não é uma oração, né? Eu vou chegar ali na rua e fazer uma oração, eu vou chegar num lugar e fazer uma oração, eu vou andar na rua fazendo oração. Né? Não é muito por esse lado, né, que o Paulo ele está falando, mas isso não quer dizer que isso não seja possível também. Né? A gente pode estar fazendo esse movimento, né, pequenas preces aí ao longo do dia,
de acordo com o nosso deslocamento ou com as nossas ações, mas o que ele está falando é das mãos, né? Levantando mãos santas, né? Sem ira nem contenda. Né? Então ele vai levar para uma oração que é uma oração de realização. Né? É como se eu estivesse realizando algo, né, com minhas mãos, ou seja, promovendo, né, um trabalho, promovendo algo ali, realizando algo fisicamente falando. Né? E daí esse trabalho ele está conectado, né, com o alto e com esses propósitos superiores, e daí isso é considerado uma oração também. Né? É como se eu estivesse fazendo uma oração, aquela realização das minhas mãos no bem, ela pode ser considerada uma oração. Né? E como ele coloca, né, sem ira nem contenda, ou seja, com o direcionamento certo. Né? Então, ou seja, o meu corpo é um instrumento de manifestação do meu espírito. Né? Então ele vai fazer aquilo que é da vontade do espírito. Né? Então isso vai representar muito daquilo que o espírito ele está conectado. Né? Então, como ele coloca, né, sem ira nem contenda, ou seja, se a minha ação ela vai estar, né, voltada para a ira, para essa contenda, né, para essa discussão, para essa, né, divergência, então a gente precisa repensar. Né? Então como é que fala? É uma recomendação, né? É uma dica preciosa que o Paulo dá pra gente, ou seja, aquilo que eu havia falado no início. São mecanismos, né, que a gente vem aprendendo aí ao longo do tempo de realização. Né? Algo prático que a gente realmente consiga, né, realizar, fazer. Né? Não é algo, né, transcendental que eu vou ficar ali, né, imaginando uma coisa que se é ou não é possível. Não, isso não existe. Né? Então a instrução, né, a recomendação, o ensino, ele vem para que ele possa ser realizado. Né? É esse o objetivo, não é para a gente ficar, né, como a gente tem feito aí durante vários séculos, várias encarnações, né, entender, achar bonito e deixar por isso mesmo. Né? Então é um processo assim, prático, né? Ou seja, eu tenho ali um mecanismo, né, de realização. Bom, pegando aí já o texto, né, do Pão Nosso, então nesse trecho da primeira epístola de Paulo a Timóteo recebemos preciosa recomendação de serviço. Né? Então olha só, recebemos preciosa recomendação de serviço. Né? Então fazendo essa ligação com algo que precisa ser realizado, precisa ser feito. Né? Então é de serviço. Né? Então alguns aprendizes desejarão lobrigar, ou seja, enxergar no texto apenas uma exortação às atitudes de louvor. No entanto, o convertido de Damasco esclarece que devemos levantar mãos santas em todo lugar, sem ira nem contenda. Né? Então ele está falando aqui, talvez numa primeira ideia, né, a gente pense que é levantar a mão em atitude de louvor, né, como se eu estivesse ali fazendo uma prece, no momento ali, levantando essas mãos, buscando essa conexão no momento dessa oração. Né. Mas ele fala não, que a gente deve levantar as mãos santas em todo lugar, sem ira nem contenda. Né. Não se referia Paulo ao ato de mãos postas, que a criatura prefere sempre levar a efeito em determinados círculos religiosos, onde o artificialismo respeitável da situação não se justificam irritações ou disputas visíveis. Né? Então ele fala desse processo, né, que às vezes em muitos cultos, né, em diversas religiões, você tem esse ato, né, de realizar um simbolismo, né, com as mãos, né, seja, né, levantando as mãos, seja fazendo um gesto, fazendo uma posição, né, ali naquele momento de culto, de oração. Né. E daí ele fala, né, onde pelo artificialismo respeitável da situação
né, não se justificam irritações ou disputas visíveis, né? Então ele fala assim desse artificialismo da situação, ou seja, às vezes é algo mais mecânico, né, mais ali direcionado a um processo repetitivo, digamos assim, aí um faz, aí todo mundo está fazendo, e daqui a pouco aquele movimento com as mãos ele se torna algo comum, né? Então ele tá direcionando, ele está falando, não é isso que o Paulo está falando, né? Então essa ideia de levantar as mãos, de colocar as mãos, né, num certo, né, momento ali, fazendo um gesto, alguma coisa, não é disso que ele está falando, né? Ele está falando de, de realizar algo, né, de fazer algum trabalho utilizando essas mãos, né? E daí a gente leva isso para qualquer momento, né, de nossas vidas, né? Então, se eu estou ali fazendo a faxina do meu lar, por exemplo, né, é uma realização com essas mãos, né? Então eu estou fazendo isso irritado, né? Eu estou fazendo isso com ira, ou eu estou fazendo isso buscando essa conexão com algo que precisa ser feito e que é necessário e é bom, né? Manter a limpeza ali do lar, né? Lavar as louças e assim por diante, né? Vários trabalhos aí que a gente tem que fazer dentro da casa. E aí a gente extrapola para fora, no nosso trabalho mesmo normal aí do dia a dia, do nosso ganha-pão. Então eu chego lá, eu vou ter que estar realizando algo com a minha mão, né? Então eu vou estar fazendo isso da mesma forma, né? A mesma reflexão, né? Com ira, com contenda, com divergências, né? Com reclamação, ou eu vou estar buscando realizar isso, né, de uma forma mais conectada, né, com o nosso Pai. Na rua, a mesma coisa, né? Eu vou estar ali, vou estar no movimento, vou estar me encontrando com pessoas que às vezes eu não conheço, às vezes eu vou estar podendo realizar algo material mesmo com minhas mãos, e daí como que eu vou estar fazendo isso, né? Então, ou seja, o Paulo ele leva a reflexão para um lado, e aí na verdade aqui o Emmanuel, né, que ele faz uma interpretação, mas ele busca extrair essa ideia do Paulo, que é necessário, né, a todos nós, estarmos vivenciando essa experiência na matéria, ou seja, aquilo que é físico, aquilo que eu ponho a mão, aquilo que eu, né, trabalho, aquilo que eu realizo, né, de uma forma mais conectada com o alto, né, porque são oportunidades que me são ofertadas, né? Então, se num dado momento eu tenho aquela obrigação, né, que eu realize aquilo de forma, né, altiva, que eu tenha, né, um pensamento mais elevado, né, para que eu, né, consiga vivenciar a experiência de uma forma melhor, né? Porque essa é a grande oportunidade que a gente tem de experimentar, de vivenciar as experiências, né? E como eu falei lá no início, os ensinamentos do Cristo, né, dos espíritos superiores, eles vêm no sentido de que a gente possa criar mecanismos, né, mentais de realização, né, dessas experiências. Então, como que eu vivencio a experiência, né? É isso que vai importar para a gente. Então, não é a experiência em si, né, mas assim como que eu vivencio, porque se uma mesma experiência ela pode ser vivenciada de formas diferentes por diversos espíritos, né? Mas, né, como que a gente vivencia isso? Como que a gente, né, trabalha isso dentro de nós, né? Porque é sempre uma continuidade, né, no nosso processo evolutivo. A gente tem uma experiência, a gente vivencia, ok, isso aqui já está tranquilo, vamos para outra, né? Vivencio a experiência, às vezes dou uma patinada, aí passo pela experiência, eu vou para outra. Então, se a gente não faz esse processo de ir avançando, né, a gente não evolui, né, de forma espiritual. Então, a gente precisa ter isso em mente, porque senão a gente vai ficar repetindo a experiência até a gente conseguir, né, vivenciar de uma forma correta, né? Então, é por isso que a gente atrasa o nosso desenvolvimento espiritual, porque a gente não consegue, né, passar pelas experiências de uma forma, né, objetiva e conectada com o Pai. É como são as séries, né?
da nossa escola, né? Então vem uma série atrás da outra e eu preciso ir passando de ano, né? É a mesma coisa. Eu não vivenciei a experiência. Eu não fiz certo lá naquele ano na escola. Vai repetir o ano até você passar, né? Aí você passa, você vai para uma nova experiência, né? Então, a ideia do Paulo aqui e a reflexão do Emmanuel acaba indo para esse lado, né? De vivenciar as experiências, né? De uma forma melhor. Bom, no texto continua. O apóstolo menciona a ação honesta e edificante do homem que colabora com a providência divina e reporta-se ao trabalho de cada dia que se verifica nas mais recônditas regiões do globo, né? Então, olha que interessante, né? Menciona a honesta e edificante, né, a ação do homem. Então, ou seja, aquilo que a gente já havia comentado, né? Qualquer ação minha é um trabalho, né, dentro da seara, né, do Cristo, né, e do nosso Pai, né? Então ele fala, né, o apóstolo menciona a ação honesta e edificante, que colabora com a providência divina, né? Então quando eu, né, me conecto nessa ação, né, honesta e edificante, né, eu colaboro diretamente com a providência divina, mesmo, né, no meu estágio evolutivo. Então, ou seja, mesmo não sendo um espírito superior, um espírito, né, bastante elevado, né, dentro das nossas possibilidades, a gente já consegue fazer isso, né? Só que a gente precisa ter consciência disso. A gente precisa realizar isso com consciência, né? Observando e falando, não, é isso que eu tenho que fazer. Por isso, isso, né? E daí você faz essa conexão, né, com o Criador. Então ele reporta seu trabalho de cada dia, tá vendo? Qualquer coisa, né, eu acordei e eu estou realizando, eu estou trabalhando, eu estou fazendo, né? Isso se verifica nas mais recônditas regiões do globo, né, em qualquer lugar. Então, como a gente havia comentado, né? Então, acordou, saiu na rua, está trabalhando, né? Então, você quer trabalhar para Deus? Então, é esse o pensamento, né? Da gente estar com essa ação honesta e edificante, no nosso dia a dia, né? Bom, Emmanuel continua, né? Lendo-lhe o conselho, é razoável recordar que o homem, num esforço individualista, invariavelmente ergue as mãos na tarefa diurna. Se administra, permanece indicando caminhos. Se participa de labores intelectuais, empunha a pena. Se opera no campo, guiará o instrumento agrícola, né? Então, ou seja, cada um está vivendo uma experiência, né? Cada um está tendo uma oportunidade de estar realizando. Então não importa ali o que você faz. Vamos, por exemplo, pegar as profissões, né? Ele citou aqui. Então não importa, né? Se ele está ali, né, como administrador, como intelectual, né, ou trabalhando no campo, o que ele está falando? Cada um vai ter a sua incumbência, cada um vai ter a sua oportunidade, cada um vai ter o seu trabalho, né? Às vezes a gente fica muito preocupado, né, às vezes com os outros, né, com o que o outro tem, com o que o outro está fazendo, com o trabalho do outro, e não se preocupa com aquilo que está sendo, né, ofertado como oportunidade. E daí a oportunidade vai passando, né? Os recursos vão passando. Daí deixa de fazer aquilo, né, que foi incumbido a você estar realizando. Então é um outro ponto, né, da gente focar naquilo que é meu, naquilo que é para eu fazer, né? E daí, né, você vai buscando essa melhor conexão, né, com os propósitos superiores, né? Paulo acrescenta, porém, que essas mãos devem ser santificadas, né? Depreendendo-se daí, muita gente move os braços para a obra terrestre, salientando-se, todavia, a convivência de se ajuizar na fidelidade e do conteúdo da ação, né, despendida, né? Então ele fala, todo esse trabalho ali que ele citou, né, nas diversas oportunidades, tem que ser santificado, né? Não pode ser uma coisa aleatória, uma coisa, né, muito mecânica, muito rotineira. Então, assim, você tem que estar ali pensando,
né, nessa realização e se sentindo importante, né, diante disso, independente do que você está fazendo, né? Então, o que conta é a intenção na realização. Então, às vezes a gente, né, no nosso mundo, a gente quantifica as coisas, a gente segrega, a gente qualifica, né, profissões, por exemplo, né, algumas profissões são mais, né, elevadas, outras não, umas são mais importantes, outras não. Para Deus não tem isso. Para Deus o que importa é o seu sentimento, é a sua realização. Então, às vezes, o trabalho ali aos olhos da sociedade seja um trabalho que ninguém quer fazer, né, que está de lado, que não tem muita importância, que não paga bem, sei lá. Mas o que importa para Deus é que quem está ali, ele está fazendo como, né? É isso que importa, na verdade, né? Então, essa quantificação e essa qualificação que a gente faz é coisa nossa, né? Coisa nossa terrena, muitas vezes ligado aí a salário, né? A quanto ganha, né? Então a gente precisa entender esse processo da conexão, né, com Deus na realização do trabalho, não importando o trabalho em si, mas como a gente se comporta diante desse trabalho. Qual que é o meu sentimento, né? Qual que é o meu pensamento em relação a isso, né? Bom, aí ele finaliza, né? Se desejas aplicar o raciocínio a ti próprio, né? Isso aqui é muito interessante, né? Então assim, Paulo, né, traz o ensinamento, o Emmanuel está aqui comentando, aí ele fala, né? Olha só, se desejas aplicar o raciocínio a ti próprio, né? Você tem interesse, né, de colocar isso aqui que eu estou falando em prática, né? Você gostaria de fazer isso, né? Então, ou seja, ele deixa até uma abertura para a gente, né, escolher ou não, né, fazer conforme o ensinamento que está sendo trazido, né? Se desejas aplicar o raciocínio a ti próprio, repara, antes de tudo, né, se a tua realização vai prosseguindo sem cólera destrutiva e sem demandas inúteis, né? Então ele no finalzinho, assim, é uma dica, mas é um mecanismo, né, para a gente seguir, algo prático, né? Então, ou seja, eu quero fazer isso aqui, né? Eu quero, né, santificar minhas mãos, estar realizando. Aí ele fala, né, repara antes de tudo. Então, ou seja, você quer fazer isso? Repara isso aqui primeiro, né? Se a tua realização vai prosseguindo sem cólera, né, cólera destrutiva e sem demandas inúteis, né? Então, a primeira coisa é isso. Então, se eu percebo que tem cólera e tem demanda inútil, eu preciso mudar isso aqui primeiro, porque depois disso eu vou conseguir, né, santificar o meu trabalho, santificar as minhas mãos, nas realizações, né, que eu sou convidado, né, a estar fazendo aí na grandiosa obra do nosso Pai, né? Bom, então é isso. Fica aí, né, a reflexão, né, que possamos realmente adentrar esse mundo, né, das mãos santificadas, nesse trabalho de realização, né, na obra aí do nosso Pai. Muita paz a todos, né, e boa noite.